O que será que leva alguém a se tornar o que a gente chama de monstro? Hoje vamos usar as lentes da psicanálise para mergulhar fundo na mente de uma das personagens mais impactantes do cinema e tentar entender a jornada sombria que o filme Monster, de 2003, nos mostra. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar, né? O que é que transforma um ser humano em um monstro? É algo que já nasce com a pessoa ou é uma coisa que vai sendo construída pedaço por pedaço? Essa é a questão que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Ah, e antes da gente seguir, um aviso super importante, tá? A nossa análise aqui é sobre a personagem do filme, que é uma obra de ficção. A gente não está tentando diagnosticar a pessoa real, e sim explorar como o cinema constrói a imagem de uma mente tão atormentada. Bom, para a psicanálise, a resposta para a nossa grande pergunta começa num lugar bem específico, naquilo que a gente pode chamar de ferida original. Um trauma, sabe? Um trauma profundo, lá no comecinho da vida, que acaba virando a base para tudo o que acontece depois. A história da personagem do filme é toda construída em cima de uma base de puro trauma. É uma infância completamente devastada. Abandono, negligência, abuso. E do ponto de vista psicanalítico, isso não é só uma história triste. São as primeiras e mais fundas rachaduras na estrutura da mente dela. E para a gente entender o que faltou nessa estrutura, a psicanálise tem um conceito que é a chave: o holding, ou a sustentação. Pensa assim, sabe? É como se fosse o abraço físico e emocional que os pais dão. É aquilo que faz a gente se sentir seguro no mundo, sabe? E que permite que a nossa personalidade se junte, se integre. E quando essa sustentação tão importante simplesmente não existe, bem, a teoria psicanalítica diz que a personalidade fica desorganizada. O ego, que é o nosso senso de realidade, fica todo fraturado. E o superego, que seria a nossa bússola moral, nossa consciência, nem chega a se desenvolver direito. Essa estrutura mental toda quebrada nos leva então ao diagnóstico que está no centro dessa análise. Uma organização de personalidade limítrofe, também conhecida como borderline. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Imagina só uma mente que vive numa instabilidade constante. Ela fica ali, sabe, numa zona cinzenta, balançando entre a neurose, que é quando a gente ainda tem contato com a realidade, e a psicose, que é quando esse contato se perde. É um estado de caos interno que não para nunca. E essa organização tem umas características bem marcantes. Primeiro, uma identidade difusa. A pessoa não sabe direito quem ela é. Segundo, ela usa defesas muito primitivas para lidar com a dor. E terceiro, é uma verdadeira montanha-russa emocional, cheia de instabilidade e muita impulsividade. Aí a gente se pergunta, né, como é que uma mente assim consegue sobreviver? Um dos principais jeitos é usando uma defesa chamada cisão ou splitting. É como se a mente, para se proteger, quebrasse a realidade em duas partes. É um mundo em preto e branco, não tem meio termo. Ou algo é 100% bom ou é 100% mal. E no filme, a gente vê isso muito claramente. O mundo dela é dividido. De um lado, você tem o objeto totalmente mau. Todos os homens são vistos como uma ameaça, como agressores. Do outro, o objeto totalmente bom, a namorada, a Selby, que é vista como a única salvação possível. Simples assim, sem nenhuma nuance. Mas como é que essa guerra que acontece dentro da cabeça dela vira uma coisa no mundo real? Como é que essa mente tão fragmentada acaba se transformando em atos de violência? A pergunta que não quer calar, então, é bem direta: por que ela matava? Qual era a lógica, se é que existe uma, por trás desses assassinatos? Olha, se a gente olhar só por cima, a resposta parece fácil. Ela roubava e agia em legítima defesa. Mas a psicanálise convida a gente a ir mais fundo. E quando a gente olha de perto, o que se vê não é uma escolha racional, é uma repetição compulsiva, um eco terrível daquele trauma lá do início. Esse ato horrível, na verdade, cumpre umas 3 funções psicológicas. Primeiro, é uma repetição do trauma, só que com uma diferença fundamental. Agora, ela está no controle. Ela deixa de ser a vítima passiva para ser a agente ativa. Depois, é uma tentativa de restauração. Ao eliminar o agressor, ela tenta simbolicamente destruir aquela parte ferida dentro dela mesma. E por último, é uma falha. Toda aquela agressão que foi se acumulando por anos, sem nunca encontrar uma válvula de escape saudável, explode do pior jeito possível. E é no meio de toda essa destruição que aparece um fiozinho de esperança: o amor. A relação com a Selby vira o grande palco desse conflito interno, entre a chance de salvação e a força do trauma que a puxa para baixo. A Selby, veja bem, não é só uma namorada. Para a personagem,
ela vira a própria esperança. É a chance, talvez pela primeira vez na vida, de se conectar com um objeto bom, alguém que podia dar amor em vez de dor. Era a chance de ter uma vida totalmente diferente. Mas é aqui que mora a grande tragédia dessa história. A personagem simplesmente não consegue sustentar esse amor. A própria destrutividade dela, que nasceu lá no trauma, acaba contaminando e destruindo a única chance de salvação que ela encontrou. Sabe, o Freud tinha um nome para essa força destrutiva. Thanatos, a pulsão de morte. Seria um instinto que todos nós temos para a destruição. No caso da personagem, esse instinto explode para fora, na forma de agressão contra os outros, e para dentro, como uma autodestruição que não dá trégua. Então, no final das contas, a conclusão dessa análise psicanalítica é bem clara. O que o filme mostra não é uma psicopata fria, calculista, má por natureza. O que a gente vê na tela é o retrato de uma pessoa que foi tragicamente destruída por um trauma que ninguém deveria suportar. E quando a gente olha por esse ângulo, a figura do monstro meio que se desfaz, sabe? No lugar o que aparece são as feridas gigantescas que criaram aquela pessoa. A gente começa a ver a violência não como pura maldade, mas como um jeito desesperado e primitivo de se defender de uma dor interna que é simplesmente inimaginável. E assim, essa análise do filme acaba deixando a gente com uma pergunta muito maior. Uma pergunta que, na verdade, é sobre todos nós. Um monstro já nasce pronto? Ou será que a sociedade, com a sua negligência e, às vezes, com a sua crueldade, ajuda a criá-lo?